Tricolor, Quintela chegando aqui. Esse vídeo vai ser longo, hein? Esse vídeo vai ser longo. Preparem-se aí nas cadeiras que esse vídeo vai ser longo. Vamos colocar aqui um pouquinho da reação aos comentaristas, jornalistas, a imprensa aberta. Nosso react é sobre a imprensa, o que é a imprensa, como é que a imprensa repercutiu essa vitória histórica do Fluminense. E a gente vai colocar aqui cada um dos que a gente considerou colocar. Eu espero que vocês curtam um apanhado de cada comentarista, de cada veículo de imprensa. Né? Vai ter imprensa tricolor, assim, mas imprensa tricolor segmentada, não. Vou fazer um outro vídeo sobre imprensa tricolor segmentada, mas a gente vai botar a imprensa no geral. Como a grande mídia encarou mais um feito do Fluminense. Hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai começar o nosso react com a galera do Charla Podcast. O início do React Resenha vai ser com o Charla Podcast. Eu quero já de antemão. Eu tive o prazer de participar da final do Carioca com os rapazes lá do Charla Podcast. E eles foram muito legais comigo. Eu, né, tenho isso no meu currículo, né? Participei da final do Carioca com a galera do Charla. E o Cantarelli, que é botafoguense, com o cachecol do Fluminense. Achei muito bonito da parte dele. Um beijo aí pro Cantarelli. E vamos lá, vamos ver que a rapaziada do, né, Charla Podcast, como é que eles reagiram aí. Botar um iniciozinho aqui da live deles, como é que eles reagiram. Foi muito bacana a abordagem deles. Vamos ver aí a galera como é que eles reagiram. Vamos embora, vamos ver. Quem não tá maluco tá vivendo errado! Secou o Flusão! Secou errado, otário Fluminense na semifinal! Ué, Matheus, vamos lá, Matheus! Da Copa do Mundo de Clube! Vamos! Parabéns, Flusão! Vence o Fluminense! Vence o Fluminense, o time de guerreiros! O Fluminense! Fluminense, cara! Fluminense! Eu falei Fluminense! Fluminense, o gigantesco Fluminense Futebol Clube está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E ninguém falou isso antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ninguém que não é torcedor do Flusão, beleza? Porque o torcedor do Flusão sempre acreditou, é o time de guerreiros. E é isso. Secou o Flusão! Secou errado, otário! E diante do que a gente vai destrinchar melhor, vai falar de cada jogador, do que o Renato Gaúcho principalmente anda fazendo. Mano, é carinha. É toda a pinta de finalista da Copa do Mundo de Clubes. Por exemplo, pra quem tá secando, é a carinha do quê? É a carinha da merda. Você sabe. Eu sei que você não quer admitir. Eu sei que você tá desmerecendo a Copa do Mundo de Clubes. Eu sei que você tá falando que o caminho foi fácil, que não pegou nenhum... O nome disso é dor de... Que a galera tá com dor de cotovelo, irmão. Aceite que o seu time foi muito pior que o gigantesco Fluminense na Copa do Mundo. Que o Fluminense não tem como desmerecer nada final, que o Fluminense está fazendo. Mais. Acabou. O que comanda o futebol é o dinheiro. Acabou de eliminar um time que tem quase que dinheiro infinito na Arábia Saudita, que leva jogadores que estão no ápice da carreira na Europa e largaram a carreira pra ir pra Arábia Saudita. Acabou. Tava calor hoje também. Não, tava calor. Aí depois você... o time joga no deserto! Aí depois você chega e moleque. fala, quem comanda o futebol é o futebol europeu, eles que ditam tudo. Inter de Milão, finalista da Champions League. Creu. Irmão, não tem o que argumentar, só tem o que aceitar. O Enzo e foi bem agora falar por que isso tá acontecendo. E tá a cara, pra quem tá secando, tá a cara do quê? A cara da... irmão, é a cara da merda, você sabe. Você não quer admitir. Você não quer... o tricolor... E ele é vascaíno, né? Cara, ó... Fluminense campeão do mundo é o maior maluquice, não. Pelo contrário. E vai ser o maior título brasileiro da história. O maior mundial da história do futebol brasileiro. Não, vai ser o maior título do futebol brasileiro. Corretamente. Não, e compara... Cara, se tricolor ganhar a Copa do Mundo de... Ganhar a Copa do Mundo de Clubes, por mais que, assim, não tem obrigação alguma de ganhar também, né? Mas tá na semifinal, são 2 jogos. Mano, é muito próximo, né? Virou a Copa do Mundo de Clubes agora que a galera disputa, que é a semifinal e a final. E você assistindo a partida, eu não sei se a gente vai entrar isso agora, mas a gente pode entrar logo. Aqui, ó. O mundo inteiro. Valeu, galera da Flu Lisboa, não sei se vai ter alguém aí no chat. Aqui, ó. Galera, ó. Flu Boston. Pô, show de bola também aqui, ó.
Aqui, Flu Boston. Agora vamos pro, né? Tem a Flu Lisboa e a galera dos States, ó. Vamos trocar. Flu New York. Flu Boston. Galera da Flu Boston, tamo junto. Aqui, ó. Flu New York, tá aqui. New York Flu, acho, né? New York Flu, isso aí. Ó, maneiro demais. Que é o E Texas. aqui, torcida Texas Flu, mano. Aqui, ó. Irado. Tu diria que o Texas é Fluminense? O Texas é Fluminense. O Texas é tricolor? Não. Enfim, os meninos foram muito legais, cara. Os meninos foram muito legais. Pô, parabéns pra galera do Charla aí pelo carinho, né? Pela forma como trataram o Fluminense. Eu sei que, pô, os meninos, ó, o Enzo ali é vascaíno, né? E é um menino que eu tenho maior carinho também, né? Ele é vascaíno, que eu sei, né? O Cantarelli, porra, é botafoguense, né? Ele é botafoguense. O Matheus Emanuel é flamenguista, pô. Então até que ele fez lá com a gente, lá, o coisa lá, e ele é flamenguista. Vou até mandar uma mensagem pro Matheus Emanuel, mandar uma mensagem para ele depois, porque foram muito, muito legais, assim, cara. Fiquei muito feliz de ver a análise que eles fizeram. Vou botar um pedacinho para vocês verem. Mas muito, muito maneiro tirar isso daqui, muito maneiro. Mas vamos lá, vamos pro próximo aí. E ó, o próximo aqui a gente vai ver a reação aqui do Pilhado, a gente vai ver a reação do Galvão Bueno, depois a gente vai ver a reação do Pilhado. Vamos ver, porque são caras bem diferentes desse meio aí. Vamos lá, vamos começar com o Galvão Bueno. Amigos aí do Globo, Galvão Bueno aí, vambora. Vamos ver o que o Galvão falou aí, vambora. Haja coração! Não dá para falar desse jogo sem usar o bordão. Foi sofrido, foi suado, mas foi bonito. Mais uma façanha tricolor. O Flu derrubou o milionário Al Hilal, o time que mais gastou dólares ou euros, eu sei lá, e que simplesmente tinha eliminado o Manchester City, outro time milionário, também com dinheiro árabe e dirigido por Guardiola. E agora está entre os 4 melhores da primeira Copa do Mundo de clubes. Mais uma vez, Renato Gaúcho acertou na armação, na tática. 3 zagueiros na área, com o Thiago Silva no meio da trinca, tendo assim condições físicas para comandar o time. Martinelli foi brilhante no primeiro gol e Hércules está fazendo história. E como não destacar o gigante Fábio, ou o craque do time, John Arias, para mim, o melhor jogador desta Copa. Mas, na verdade, não é um jogo para se destacar nomes. Todos, mais uma vez, aceitaram que Renato entendia ser o jeito de se jogar. Os momentos de sofrimento que poderiam existir. E cada um deles deu a vida em campo. O Fluminense foi, de novo, um time de guerreiros. E eles mostraram ao mundo inteiro que futebol não é só dinheiro. Parabéns, Fluminense. Coisa mais maravilhosa. Parabéns aos tricolor, parabéns à minha sogra Deise, para minha querida cunhada Juliene, que são torcedoras do tricolor do Fluminense. Parabéns ao casal 20, o Washington e Assis. Parabéns ao Branco, parabéns ao Rivelino, parabéns ao Schneider, um torcedor do Fluminense maravilhoso. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns, que maravilha. Como é bonito ver a camisa do Fluminense, né, no mundo. E já está na semifinal. Ninguém acreditava. Nós não acreditávamos. E falo por mim, né? Mas como é bonito ver um Fluminense tão maravilhoso, com uma camisa tão linda, com uma história tão incrível. Parabéns, Fluminense. Parabéns aos torcedores tricolores. Parabéns, Fluminense, por essa conquista maravilhosa. Ah, aonde está o Flamengo? No Rio, né? Deixa eu falar um negócio. Ele sempre dá uma pernada no Flamengo. O Pilhado, que faz youtuber, diz que é Flamengo, né? Faz canal pra flamenguista. Tá falando aí, vamos ver aí. Histórico Fluminense hoje, mais uma vez. Não sou torcedor do Fluminense, não. Mas estou orgulhoso do futebol que o Fluminense vem mostrando. Pegou o Al Hilal, que estava jogando o melhor futebol desse Mundial de Clubes até agora. Jogou melhor que o Al Hilal, ganhou do Al Hilal, ganhou da Internacional e finalista da Champions League. O que o Fluminense está fazendo é histórico pra caralho. É muito maneiro ver o que um time brasileiro está fazendo e o que o Renato Gaúcho, que já foi tão criticado por muita gente da imprensa, está fazendo.
Renato Gaúcho está calando a boca de muita gente, está fazendo um trabalho impecável. O time do Fluminense está jogando, está defendendo bem, está atacando bem e chega na semifinal de um super mundial de clubes. Ninguém imaginava que o Fluminense fosse chegar nessa situação. Ninguém, nem eu próprio, esperava. E o Fluminense surpreendeu o mundo e jogando bola. Tá de parabéns o Fluminense, tá de parabéns Renato Gaúcho e todo esse elenco, porque eles já fizeram história. Podem não ser campeões, mas fizeram história nesse Super Mundial. Que campanha foda do tricolor carioca. É isso aí, ó. Fluminense, né, calando o mundo. Fluminense calando o mundo. Vamos ver agora a próxima aqui. Vamos botar mais comentarista. Hoje é dia da gente curtir, galera. Então tem que aproveitar, né? Vamos ver aqui. Rapaz, que loucura. Que loucura. Que loucura. Tá todo mundo assim, sem entender. Vamos ver aqui o pessoal da UOL aqui, que o pessoal da UOL falou. Os caras da UOL não sabem o que falar. Né? Vamos ver aqui, Paulistada lá tá, mas assim, não tá falando coisas legais, vamos ver aí. Conversando no jogo contra a Inter, e depois o Renato foi perguntado na coletiva, alguma coisa do tipo, quase como um deboche, né, assim, quem treina mesmo o time é o Thiago Silva ou você? E ele foi extremamente humilde, que é uma palavra difícil de associar ao Renato, em dizer que não só ele ficava orgulhoso do Thiago, mas que queria que os outros jogadores sentissem essa liberdade de poder falar. Ele foi jogador, ele sabe que muitas vezes o jogador está vendo dentro de campo coisas que o treinador pode não ver. E aí a gente vê o Renato, no intervalo, tirar o Martinelli, que embora tivesse amarelado, era muito importante para a equipe, colocar o Hércules, e quem faz o gol do Fluminense? O Hércules. O Fluminense caiu de produtividade no segundo tempo, é fato, começou a tomar pressão do Al Hilal, né, não foi superior ali naquele início do segundo tempo, ficou com a defesa desarrumada, mas consegue, num erro do Al Hilal, ser eficiente e, né, fazer mais um gol, e o Hércules fazer novamente um jogo decisivo, conseguir entrar, o garoto que também veio do Piauí, foi para o Fortaleza, oscilou lá, chegou no Fluminense, teve dificuldade de adaptação. Pois é, gente, o que a gente vai falar? Porque assim, o Fluminense não está aos trancos e barrancos. O Fluminense, desde o jogo contra o Borussia, está jogando muito bem. O Fluminense foi mal contra o Ulsan, o time sul-coreano, que o Fluminense deu uma rateada, e deu uma rateada contra o time sul-africano também. Mas nada muito comprometedor, tanto que fez o resultado contra os sul-coreanos e se segurou contra os sul-africanos. Contra a Inter de Milão, o Fluminense foi perfeito. E hoje, quando o Fluminense falhou, levou o gol, mas soube se recuperar, como já tinha mostrado força de recuperação contra o sul-coreano. Verdade. Então, verdade. O Fluminense é, até aqui, a melhor história dessa competição. Não só por ser o patinho feio, não só por ser o time de menor orçamento, mas é porque é um time que está se construindo na Copa. Gente, assim, eu vi todos os jogos do Fluminense esse ano. Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão. Esse time nunca jogou desse jeito, tá? Nunca jogou desse jeito. Verdade. Esse time se encontrou lá e está se encontrando mais e mais. Não há limite para um time que se forma da maneira como o Fluminense está se formando. O que a Mili falou é perfeito, cara. Eu não sou muito fã da Mili Lacombe, não, mas o que ela falou aqui é perfeito. O Fluminense nunca jogou como está jogando no Mundial de Clubes. O Fluminense está se agigantando no momento que era para se agigantar mesmo. E ela tá de parabéns, cara. Análise perfeita. O impossível passa a ser possível. É o que a gente está vendo. Isso é futebol. É por isso que o futebol é fascinante. Porque a gente está vendo a construção de um time dentro, como se fosse um Big Brother, assim, dentro de um tempo e espaço muito pequeno. A gente está acompanhando essa construção. Pode ser campeão? Gente, pode. Eu não vou sair aqui do meu estado delirante. Pode. Então, é o que estamos acontecendo. Entramos nessa fenda temporal e é aqui que eu vou viver até esse negócio acabar. Tô contigo, amigo. Eu vi aqui. Adorei. Razão, e agora eu perdi. Isso é o Renato. Eu vou ver o que o Renato vai falar. Eu vou conversar com o Renato. Vamos ver como o Renato vai escalar o time. Vamos ver como o Renato vai fazer isso. Então, só de você tirar o professor, você já se aproxima do treinador. Você já tem uma proximidade, uma intimidade maior, uma liberdade maior para você falar alguma coisa para ele, né? Só nessa parte você tira aquilo que dá distância entre você, entre o treinador e o jogador.
A segunda coisa, o próprio jeito do Renato, dentro do vestiário, daquele negócio do DVD, eu jogava mais que o Cristiano Ronaldo, isso, aquilo, já faz os caras darem risada e tirar uma onda. Você não jogava mais que o Cristiano Ronaldo, já aproxima também, já diminui a distância entre os jogadores e o treinador. E aí, numa hora de necessidade, como foi o Thiago Silva no último jogo. Cara, eu tô ficando preocupado, eu tô concordando muito com o Casagrande, com a Emília Lacombe, que eu não sou muito fã não, hein? Mas ele tá falando uma coisa muito verdadeira, né? O Renato, ele sai dessa coisa sisuda do professor e praticamente se inclui como um colega dos jogadores, né? Isso daí faz os jogadores morrer e matar por ele, né? Essas brincadeiras, isso é muito importante para o ambiente, né? Jogo contra a Inter de Milão, um jogador experiente, rodado, Copa do Mundo e vários títulos da Europa. Ele viu que a visão do Renato daquele momento era diferente daquela que ele tá vendo em campo. O Renato tá vendo o Arias como um grande jogador, então ele quer o Arias no meio campo. E o Thiago Silva tá vendo o Arias é um grande jogador, mas tá cansado. É melhor ficar lá e colocar o descansado aqui para correr. E ele sugeriu e tudo deu certo. Mas se fosse assim, vamos ver o que o professor vai falar. Eu acho muito difícil o jogador chegar e se intrometer naquele momento, naquela hora, num jogo daquele jeito. Porque se perde, a responsabilidade também é dele. Então, os caras, como tem distância do treinador, é assim, vamos ver o que o professor vai falar. Se der certo, beleza. Se der errado, é culpa do professor. E no Fluminense, o que está aparecendo é o seguinte, se quando dá certo é todo mundo e quando dá errado é todo mundo. Mas todo mundo reconhece que as ideias partem do Renato para ser discutidas, não para serem impostas. O Renato surge com a ideia, o Renato vê a ideia, ele é o treinador, a última palavra é dele, tem uma hierarquia na história, que toda democracia tem hierarquia, né? Então, o Renato, ele dá a ideia, eu quero linha de 5, o meio-campo aqui fechado com o Arias aqui e o Everaldo lá na frente. Aí um fala assim, Renato, você não acha melhor o Arias ficar lá na frente sozinho, porque ele tá cansado, o Everaldo correr aqui? Mas ele não sabe, ele não é tão veloz, mas não faz mal, ele tá menos cansado. Beleza, vai assim, e dá certo. Então, esse é um time que tem as relações entre treinador e jogador completamente diferente do que tem a maioria dos clubes. É claro, eu não vejo treino, eu não vejo como as relações internas, as intimidades, não vejo nada disso. O que eu estou falando é em cima das entrevistas dos jogadores que a gente vê diariamente ou num jogo. Vou ver o que o professor vai falar. Você tira a responsabilidade, então eu vou fazer o que o professor vai falar. Se der errado, foi o professor que falou. E o Thiago Silva entrou ali, se desse errado, ia cair tudo nas costas do Renato. Você ouviu o Thiago Silva, por que você não fez o seu esquema? Você perdeu o comando, você perdeu o vestiário. Era isso que iam falar. Muitos iam falar isso. Renato perdeu o comando do time, porque o Thiago Silva que está mandando e tal. E na realidade, não é isso. É a intimidade, as relações mais próximas entre o cara que manda e os caras que tem que fazer o que o cara fala. Perfeito, concordo com tudo, rapaz. Tô ficando preocupado, tô concordando com tudo que o Casagrande e a Emília Lacombe tá falando aí. Mas vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Cara, é momento para curtir. E eu não poderia deixar faltar o cara, a lenda, Fred Caldeira. Porra, Fred Caldeira deve estar louco da cabeça, com certeza. Vamos ver o Fredinho aí, o que o Fredinho falou. Louco da cabeça. Gente, assim, eu tô ébrio. Para ser um português mais claro, eu estou próximo de estar bêbado, mas eu não queria esperar acordar para gravar esse vídeo, porque é um momento tão bonito na nossa história, cara. Eu vim para a véspera de um casamento de uma grande amiga da minha mulher, da Sara, e estamos numa casa com tantos ingleses e britânicos e pessoas de várias nacionalidades, e de maneira muito deselegante, eu me isolei da véspera do evento e assisti o jogo do Fluminense. E aí, cara, a quantidade de pessoas que veio torcer com a gente. Ai, que lindo. Quem está filmando nesse momento é o Conor, que é o meu grande amigo e irmão, que estava ali comigo desde o apito inicial. Todo mundo entendendo o peso desse jogo, porque para eles era algo muito diferente de entender, porque ou são pessoas que gostam de futebol e não entenderam o peso da Copa do Mundo de Clubes, que a gente tem,
ou são pessoas que não gostam de futebol e, evidentemente, não sabem o peso. E eu tentei explicar para todo mundo, enquanto muito tenso, vendo o jogo e etc e tal. Enfim, eu estou gravando esse vídeo muito mais com a emoção do que com razão e com planejamento, com roteiro, porque o Fluminense está entre os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, o que é um negócio que eu não consigo mensurar. Assim, eu não consigo mensurar, cara. Quando começou a competição, eu achei que o teto de qualquer brasileiro, no melhor dos cenários, fosse quartas de final. E, sendo bem sincero, eu não imaginei que o Fluminense fizesse parte disso. E a gente fez. E a gente jogou de maneira perfeita, cara. E, assim, antes do jogo, eu sabia e falei aqui que o plano de jogo deveria ser como contra a Inter, e deu certo. Porque era isso, era esperar os caras darem um bote para dar outro bote. E é tão lindo ver que primeiro foi um gol do nosso prata da casa, e eu não vou ficar aqui insistindo no ponto de que a torcida pegou no pé, porque eu sei que a torcida reconheceu que pegou no pé do Martinelli de maneira exagerada e tentou compensar isso recentemente, então isso já está resolvido. Eu espero que esteja, porque o Martinelli é um grandíssimo jogador há muito tempo, e ele é muito, muito, muito bom jogador. E segundo, do Hércules, bicho. Cara, o Hércules está se tornando o nosso talismã, assim, é um negócio... Ele entrou, fez o gol contra a Inter, entrou, fez o gol contra o Al-Hilal, e a gente foi tão certeiro, né, bicho? Exatamente. Assim, é claro que a gente teve gols perdidos, e o Cano deveria ter feito aquele gol que ele driblou o Bono e não fez, e depois aquela que o Arias deu para ele muito bem, e ele não conseguiu finalizar com muita velocidade, mas é tão bonito que a gente tenha acertado no plano de jogo. Obrigado, Renato. Eu estou muito emocionado. Estamos, Fredinho. Estamos, transbordando, irmão, de alegria, tendo que lidar aqui com ter concentrado parte de uma véspera de casamento para o Fluminense, num casamento inglês, e o noivo estava aqui comigo, sacou? É esse nível de atenção que a gente conseguiu com essa Copa do Mundo de Clubes, e a gente está nas semifinais. Fora o dinheiro, que é muito importante, a gente está ganhando tanto respeito, tanto reconhecimento, que é um negócio muito louco, cara. Eu cresci, eu faço parte da geração que cresceu com o Fluminense. Eu tinha 10 anos de idade quando o Fluminense estava na terceira divisão. Eu fico muito emocionado, porque eu tinha 10 anos de idade, e a idade que você meio que pode virar casaca, pode pular cerca e tal. E eu tinha um motorista de van, o Luiz, gente finíssima, vascaíno, Vasco na época voando pra caralho, e ele me enchia o saco para virar vascaíno, e acho que por conta da encheção de saco dele eu fiquei ainda mais tricolor. E eu faço parte de uma geração que sofreu tanto, cara, e ver o Fluminense entre os 4 melhores clubes do mundo é uma parada absolutamente surreal. Eu não consigo entender. Eu não consigo mensurar. Eu não sei se vai ser Palmeiras, não sei se vai ser Chelsea, e pouco importa, não que seja equivalente, mas porque nesse momento eu não quero saber do amanhã, eu quero saber de hoje. E na terça-feira eu vou reunir outra galera para assistir esse jogo, e vai ser lindo, porque, cara, isso é um dos maiores momentos da minha vida. Assim, eu achei que a Libertadores fosse ser o ápice, e isso aqui está sendo absolutamente fantástico, cara. Então, assim, obrigado, Conor, que está filmando de maneira muito maravilhosa. Estaremos no Maracanã com ingleses no dia 17 contra o Cruzeiro, e eu espero que a gente esteja celebrando a taça da Copa do Mundo de Clubes com a torcida pela primeira vez. Eu amo você que esteve aqui até agora. Te amo também, Fred! Esquece, moleque. Esquece, brother. Que lindo, cara. Eu não paro de me emocionar, Vamos pro próximo aí. Vamos ver a galera da TNT, que a galera da TNT falou, mas o Fred é demais, né, cara? O Fred eu sou muito fã. Vamos ver a galera da TNT aí. Vambora. Bora. O Mundial de Clubes.
Certo, Bruno Formiga? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Boa noite já, né? Praticamente. Boa noite. 6h10. Boa noite. Cara, que história maravilhosa. Que personagens. O Fluminense com muita gente para contar um documentário particular, né? Eu acho que tem o Mundial do Arias, o Mundial do Ignácio, o Mundial do Thiago Silva, o Mundial do Fábio, o Mundial do Hércules, que é um cara que acho que foi o que mais cresceu com a chegada do Renato. Ele sai do Fortaleza, um cara muito promissor, mas o início da passagem dele em um Fluminense mais bagunçado não é boa. A chegada do Renato faz crescer muita gente, mas eu acho que o maior impacto é no Hércules, que acabou perdendo no Mundial o rosto de titular, mas seguiu sendo um cara muito importante. O Renato é um cara que dá um documentário muito particular. A história do Fluminense na Copa do Mundo, ela é maravilhosa, né? Acho que o Renato, nos momentos mais agudos, e aí o jogo contra o Borussia, as oitavas, contra a Inter e agora as quartas contra o Al Hilal, eu acho que ele deu uma aula de sensibilidade, de leitura, de boas mudanças, fez tudo muito, muito certinho. Então, cara, que história fantástica. A gente até em alguns momentos conversou sobre qual brasileiro podia ir mais longe, e aí acho que surgiu a projeção de que dependendo de onde caísse, podia ser o Flu e tal, mas eu acho que por essa caminhada, pelos adversários que pegou, é realmente uma história magnífica. Até aqui, eu acho que é o grande conto de fadas da Copa do Mundo de Clubes. Olha o que traz o Fluminense nas suas redes sociais, Jorge. Tricolor, você torce para um dos 4 melhores times do mundo. Loucura. Isso ninguém vai poder tirar do torcedor do Fluminense, né, Jorge? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Tainá, VSR, Formiga, galera do Prorrogação, galera do Flusão. Imagino como está o Rio de Janeiro, né? Esse lado tricolor do Rio de Janeiro nesse momento. É isso, é um dos 4 melhores do mundo e pegando europeus pelo caminho e se comportando muito bem contra eles, contra o Dortmund num 0-0 em que o Fluminense poderia ter vencido e foi superior, numa vitória contra a Inter muito sólida, muito na estratégia do Renato e na superação do time, e pegando o Al Hilal, que não é europeu, mas tem investimento de europeu, né? Tem elenco de europeu, tem europeus pra caramba, e tem até brasileiros que tranquilamente poderiam jogar na Europa, e fazendo a partida que fez. Um jogo difícil, um jogo físico, um jogo em que o cansaço eu acho que pegou um pouquinho pros dois lados, um jogo em que o Fluminense tem que superar ali, né, um empate logo no início do segundo tempo, de uma alteração do Renato que gerou muito debate, mas aí brilha a estrela, né? Porque quem o Renato colocou vai lá e faz o gol da classificação. Acho que o Formiga destaca personagens desse Mundial do Fluminense e inegavelmente o Renato é talvez o grande personagem, né, por tudo que está fazendo em pouco tempo, né, pegando o trabalho do Mano que já não estava dando resultado, que já estava ali num nível de esgotamento e colocando muito da assinatura dele, muito da identidade dele, muito das ideias, da mudança de sistema, enfim, da adaptação em relação a cada adversário. Renato tem um combo aí que engloba um certo personagem, muito falastrão, às vezes não muito simpático para muita gente, e que às vezes deixa o bom treinador que o Renato é escondido das análises, das avaliações, polui. Mas que o Renato é um ótimo treinador, isso é inegável, e ele bota o Fluminense. Ele já fez história, acho que vocês falaram muito bem aqui. Independentemente do que venha acontecer, claro, o Fluminense sonha com o título, faltam 2 jogos. Mas o que fez até aqui já é absolutamente histórico na carreira de um cara que é, sem dúvida, histórico para o futebol como jogador e como treinador. Torcedor do Fluminense, que não estiver sonhando com o título nesse momento, ele tá vivendo errado. Tá super errado. Não tem como. Ô, VS, provavelmente essa é uma das coisas mais maneiras do futebol, né? Você vê um jogo que... E aí eu tô falando desse jogo contra o Hilal, mas o jogo contra a Inter e de outros confrontos que a gente teve nessa Copa do Mundo, em que você aponta um favoritismo, que você faz uma análise e tal, e o jogo te mostra que, cara, pode acontecer muita coisa. Assim. Boa noite, certeza. Boa noite, Tainá, Formiga, Jorge, boa noite, principalmente para o torcedor tricolor, né? E aí eu costumo dizer isso, eu sempre digo que torneios em que tem esse caminho, oitavas, quartas, quem tá na semifinal tá lá para ser campeão. Assim, porque o pessoal fala, não, tá fazendo graça, uma hora vai acabar, uma hora vai acabar, ou uma sorte, uma hora vai acabar, ou esse conto de fadas, uma hora vai acabar. Eu penso o contrário. Eu acho que se você avançou, passou por uma oitavas, não era favorito, passou por uma quartas, hoje acho que a questão de favoritismo estava muito parecida, né? Tava muito... Você tinha elementos para achar o Fluminense, você tinha elementos para achar o Al Hilal. Quando você chega na semifinal, é para você olhar e falar assim, ó, gente, a gente vai ganhar isso aí. Pode ser que não ganhe, porque dos 4 vão chegar na semifinal e só um vai ganhar.
Mas você chega à semifinal, você tá na briga para ser campeão, não tem nenhuma dúvida. E o Fluminense está na briga para ser campeão do mundo. O Fluminense está na briga para ganhar um torneio feito para você ter 8 europeus nas quartas de final. Isso é importante ser dito. O torneio ele foi pensado e o torneio foi desenhado na hora de dividir potes, de dividir cabeças de chave. Ele foi feito para dar 8 europeus nas quartas de final. E nós já temos 3 não europeus nas quartas de final. E agora a gente já tem um não europeu, um sul-americano, entre os 4. Então agora o Fluminense pode perfeitamente, e já está fazendo isso desde o início, todo mundo tem falado, não viemos aqui passear, não viemos aqui para andar na montanha-russa, não viemos aqui para comprar produto, viemos aqui para jogar. E o Fluminense está na briga para ser campeão mundial, está na briga para ser o campeão da Copa do Mundo de Clubes. Eu lembro que quando surgiu a ideia da Copa do Mundo de Clubes, a gente discutiu em vários programas, e putz, agora ficou impossível para o Brasil, e não sei o que e tal. E eu lembro eu fui ressignificando um pouco essas paradas, eu acho que a Copa do Mundo tem sido muito saudável nisso, mas eu lembro da gente conversar sobre, cara, a Copa de Seleções, quanto mais ela foi aumentando, mais ela foi abrindo brecha para as surpresas, porque foi dando a possibilidade para os enfrentamentos, para um matar o outro, às vezes com um lado de chave, mas não sei o que. Faz uma campanha ruim aí. E que faz parte, tá? É do campeonato e é do jogo. Eu achava que os europeus não iam ter 100% de aproveitamento contra os não europeus. Mas chegar nesse nível de surpresa, e eu não vejo problema nenhum você ser torcedor de um time que se diz surpresa, bater no peito e chegar lá. Claro. Porque assim, as surpresas, elas existem. Não dá para ter um campeonato 20 favoritos, 15 favoritos, nem no Brasileirão, que inventam a história de que tem 10 favoritos, nunca teve. Então eu acho que não tem problema nenhum você ser, como o Renato auto-intitulou, o patinho feio. Sim. Porque o futebol é feito de várias histórias em que o patinho feio, ou o desacreditado, ou a surpresa, foi lá e ou ganhou, ou bateu final, ou foi para semifinal, e tá tudo certo. E eu acho que o torcedor do Fluminense, eu não sei se ele vestiu isso ou não vestiu, ou tá puto porque chamaram de surpresa, eu estaria amarradão e, meu irmão, ninguém acreditou que continue assim, que a gente vai aqui, agora, é como o Vess lembrou, em quartas de final, semi, não tem mais essa parada. Não dá mais para agora, quem for enfrentar o Fluminense, seja Chelsea, seja Palmeiras, falar que, putz, quem é? Não tem mais como. A partida não tem mais. Agora, meu chapa, aí tá tudo em aberto e é isso. A gente pode... É isso, tá tudo em aberto. O que falou aí o Bruno Formiga, né? Vitor Sérgio Rodrigues, também gostei muito da fala do Vitor Sérgio Rodrigues, achei uma fala muito maneira, né, explicando bem o que é realmente o que é essa competição. Análises aqui, vamos ver aqui o PVC. Impecável Fluminense. E para começar a conversa do patinho feio que virou um lindo cisne na Copa do Mundo de Clubes, primeiro de tudo é necessário lembrar que o Fluminense eliminou quem eliminou o Manchester City. Que nós vamos usar o Bayern como um padrão para o resto da vida, né? Até porque o Bayern foi eliminado pelo Internacional. O Fluminense foi brilhante no primeiro tempo, fez 1-0 com o Martinelli numa falha de saída de jogo de João Cancelo, português. Martinelli recuperou e fez um golaço batendo no canto alto do goleiro marroquino Bono, o mesmo marroquino Bono que eliminou Portugal e Espanha pelo Marrocos na Copa do Mundo do Catar em 2022. Sofreu no início do segundo tempo, tomou um empate logo no reinício da partida, com Marcos Leonardo, perdeu 2 chances claras com o Germancano, uma passando por Bono, que conseguiu se recuperar, e chegou ao segundo gol numa infiltração brilhante do volante Hércules. Eleito o melhor em campo, foi o melhor em campo. O Fluminense não sentiu nem sequer os gols perdidos por Cano e um futebol mais discreto, a atuação mais discreta de Arias neste Mundial. Fábio foi brilhante, Ignacio não perdeu uma bola. Thiago Silva, liderança. O Fluminense transforma a Copa do Mundo de Clubes na Disneylândia em Orlando. Parabéns ao Fluminense. Vamos lá, vamos ver mais uma reação aí, vamos reagir a mais comentaristas. Os comentaristas estão. Vamos ver o Luizinho, cara. O Luizinho lá na Cazé TV. Luizinho que é tricolor, todo mundo sabe. Vamos ver ele falando aí. É emblemático. Já tinha acontecido uma imagem que arrepiou a gente nas oitavas de final contra a Inter de Milão.
e mais uma vez esse grupo do Fluminense. Cara, essa é uma imagem que ela enche o torcedor do Fluminense de orgulho. E eu não vou aqui fazer uma comparação com outros times do Brasil, mas eu faço uma comparação, me permito esticar para fazer uma comparação com o Al Hilal. E obviamente o Al Hilal ficaria assim em êxtase em viver algo como isso. Mas é completamente diferente. Pela ligação do jogador, quase nenhum dos jogadores que estão no Al Hilal, especialmente os estrangeiros, eles têm essa conexão com o futebol local ou com o clube. É óbvio que nem todos os jogadores que estão aí com a camisa do Fluminense, esse é um caso que é tricolor, são tricolores, mas eles entendem esse contexto e viraram tricolores ao longo do período que já lá estão, e enquanto lá estiverem serão, a partir do momento que eles vão jogar em outro clube, eles vão ser outros torcedores de outras equipes, mas eles entendem o que é para o jogador brasileiro ou para o jogador sul-americano viver isso no contexto que o Fluminense está vivendo. Então, quando você tem ali todo mundo reunido em volta do pavilhão, é uma imagem muito emblemática e que se repete e que eu acho que enche, tenho certeza, enche o torcedor de orgulho, cara, porque é um sentimento que o torcedor tem e que ele quer ver traduzido no campo, e nem sempre é possível ver. E tá vendo. E ele tá vendo essa união, campanha, tá vendo, assim, e não focado, é de hoje. Mobilizado. Não é de hoje, não é porque, assim, vou te dizer, 2022 para frente, alguma coisa aconteceu dentro desse clube. Muita coisa, pô. Então, um pouquinho antes, mas de 2022 para frente, passou-se a viver o Fluminense internamente de uma forma diferente. E isso foi traduzido em títulos, título da Libertadores, título da Recopa. E de lá para cá o Fluminense se colocou entre os protagonistas do futebol brasileiro. Títulos que não foram conquistados com troféus, que foram conquistados nessa conexão do torcedor com o clube, dos jogadores com o clube. E isso faz toda a diferença. Isso é verdade, essa coisa da sintonia, né, que ele fala, ele tem muita razão de falar sobre essa questão da sintonia. Vamos ver agora aqui um cara que duvidou do Fluminense bastante, né, que é o Rica Perrone. Vamos ver o que ele falou também. Completamente enganado, mas se eu não me engano, nós tiramos o vice-campeão da Champions League, agora nós tiramos o poderosão milionário do futebol árabe que investe bilhões. O que está faltando acontecer, gente? Qual que é o ponto agora? Qual que é a discussão agora? Nós estamos precisando mais o quê? Para que a nossa queridíssima imprensa brazuca dê o braço a torcer e diga, não, realmente o futebol brasileiro não é a baba que vocês imaginavam, o futebol pelo mundo não é o monstro que se pintava, e nós temos qualificação aqui sim, embora nós estejamos falando de um time absolutamente heróico. O que o Fluminense está fazendo no Mundial de Clubes, gente, é heróico o Fluminense. Por que é heróico? Porque ele não tem o time que os outros têm. Ele não tem. O Flamengo chega lá e ganha um jogo desse, pô, o Flamengo ganhou do Al Hilal, vamos lá, tudo bem, o Al Hilal é muito forte, mas pô, legal. Cara, o Fluminense tem o time mais frágil de todos, o menor orçamento, o time mais barato. Olha o que os caras estão fazendo, irmão. Olha o que o Fluminense está fazendo, é um negócio de maluco, cara. É um negócio de maluco que está acontecendo. Eu discordo quando ele fala que o time do Fluminense, aí, na questão de dinheiro, acho que dinheiro não é tudo, mas quando ele fala que o time que o Fluminense tem, ele diz que é um time que é muito inferior aos outros. Não é muito inferior aos outros, não. Sempre falei isso. O time que o Fluminense tem é um excelente time. É um excelente time. Não é inferior aos outros. O Fluminense só não tem o orçamento que outros têm. Mas inferior está muito longe de ser. E eu sempre falei isso. Não é de hoje que eu falo isso. Eu acho isso aí um grande erro na análise do Fluminense. Analisam muitas vezes baseado no valor dos times, mas não concordo com essa análise, não. Tá? Acho essa análise equivocadíssima, na minha opinião. Vamos lá, vamos continuar. E, infelizmente, a gente ainda tem muita gente brigando com os fatos, mas quanto mais se briga com os fatos, mais com cara de otário você fica, e nós gostamos assim, com as pessoas teimosas brigando com os fatos. Nós não devemos futebol para ninguém. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso react, né? Com a imprensa chocada com o Fluminense. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o react resenha. Vai ter mais react aí. Vai ter react também de torcedores. Enfim, fica aí que tem muita coisa legal chegando para vocês. Valeu. Um abraço para todo mundo aí. Saudações tricolores. E vambora, hein? Falta pouco.